Vamos pegar nossas Bíblias, e o que mais importa é a sua atenção neste momento, porque nós vamos falar hoje um tema em consonância com o modelo e o tipo da reunião, que é o Partir do Pão. Vamos falar hoje sobre o tema Até que Ele Venha. Amém? Eu sei que vocês já sabem tudo sobre o Partir do Pão, mas eu vou aqui elencar alguns pontos que eu julgo ser importantes no que tange a esse tema, tá bom? Vamos então começar abrindo a escritura no Evangelho de Mateus, e nós vamos ler aqui juntos a partir do versículo 26. Capítulo 26, versículo 26. Do 26 ao 30, tá bom? Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém? Fico imaginando que hino seria esse que eles cantaram, né? Se bem que, se nós descobríssemos este hino que Jesus tivesse cantado, talvez nós também não cantaríamos, né? As coisas vão se inovando, e em nome de uma vestimenta musical, não raras vezes despreza-se um conteúdo muito rico. Mas, de todo modo, é um detalhe interessante, até porque me parece que é o único lugar aqui no Novo Testamento em que se vê Jesus com seus discípulos cantando uma canção. Queridos, mas o que nós queremos trazer nesse tema, e eu quero convidar a cada um a prestar muita atenção no que nós vamos tratar, porque é extremamente séria a coisa, é muito importante para o nosso entendimento e crescimento espiritual. Infelizmente, quando o assunto é o partir do pão, ou como geralmente as igrejas evangélicas chamam a ceia do Senhor, né? Nós costumamos chamar de partir do pão, porque é o nome bíblico para essa cerimônia, né? Porém, a maioria dos cristãos chamam de ceia do Senhor, os católicos chamam de Eucaristia, né? Bem, de todo modo, quando o assunto é o partir do pão, a maioria das pessoas, elas tendem a debater a única coisa que o texto ou acontecimento registrado quer dizer. Isso é um problema da maioria dos crentes, né? Me parece que ser crente é não compreender absolutamente nada das coisas essenciais do que está na Bíblia. Desculpe me colocar dessa forma, mas é o que nós vemos, as pessoas debatendo, passam dias e horas debatendo temas bíblicos, mas sempre batendo do lado onde o texto não está dizendo absolutamente nada acerca daquilo. Debate se o pão pode ter fermento ou não pode ter fermento. Debate se o vinho é vinho mesmo ou é o suquinho da uva, né? As pessoas estão preocupadas, por exemplo, quem pode participar desses elementos? Somente o crente batizado? E o crente que e a pessoa que acabou de se converter a Jesus? Não deu tempo ainda de ser batizada. Pode participar? Não pode participar? Hoje mesmo, chegando aqui, uma mãe me perguntou: pastor, no momento que passar aqui os elementos do Partir do Pão, eu posso pegar para o meu filhinho, para ele participar também? Uma pergunta, né? É lógico, a pergunta ela é muito óbvia em razão da própria discussão e dos debates que se levantam em cima dessas coisas. Mas todas essas questões agora apontadas, que são alvo de debate, são alvo de discussões e de discórdias, e mesmo de divisão
É capaz que alguém discordando de alguma dessas questões saia e vai montar a sua própria igreja para que ele tenha lá, segundo ele, a posição da verdade. E assim, em nome daquilo que nós veremos daqui a pouco, que é a unidade, cria-se centenas de divisão. Olha que coisa interessante. Aquilo que deveria nos ensinar a ser um, leva as pessoas a se dividirem entre si. Bem, de todo modo, nada disso, dessas discussões, tem alguma coisa a ver com o que Jesus quis ou quer nos ensinar com o partir do pão. É preciso que, se alguém deseja compreender cabalmente o significado do que nós hoje fizemos, do que está aqui em Mateus capítulo 26, é preciso que você venha se despojar de tudo aquilo que você já ouviu falar sobre o partir do pão. Você não precisa jogar fora o que você já ouviu, mas você pode colocar de lado um pouquinho, deixa lá de lado, depois você volta lá e faça a revisão do que você ouviu falar em toda a sua vida sobre o partir do pão. Mas neste momento, você precisa estar totalmente aberto, com uma atitude hermenêutica, uma atitude de ouvir, de compreender, de conseguir olhar o objeto que trataremos hoje pela perspectiva que aqui será apresentada, creio por meio da Escritura, para que você se dê a chance de entender com maior profundidade o significado disso. Olhem para mim e não se escandalizem, por gentileza. Mas se o partir do pão se limitar e se esgotar em frutinha, pãozinho e vinhozinho, então nós somos os mais tolos de todos os homens. Pense comigo. Se o partir do pão se limitar a você comer um pedacinho, você não comeu nem pão, você comeu um pedaço de biscoito. O que você comeu hoje foi pão ou foi biscoito? Um biscoito. Ah, pastor, não é pão, aqui é biscoito. Aí vai discutir. Isso prova o quê? Que nós estamos perdendo o nosso tempo, achando que existe algum valor num pedaço, num taco ou num naco de pão. Pastor, e não tem? Existe um valor, sim, simbólico, que não pode ser profanado. Agora, se você acha que eu estou, de alguma maneira, desprezando esses elementos, ouça só as palavras de Jesus. Ele disse assim, olha, eu sou o pão da vida. Segura aí, Vera, essa palavra. Eu sou o pão. Tá bom, quando eu pedir para você falar, você fala, eu sou o pão da vida. Jesus é o pão da vida? Diga amém. Amém. Diga, Jesus é o pão da vida. Ah, que maravilha. Agora, segura aí, Rodolfo. Jesus disse, Moisés deu para vocês o pão no deserto. Moisés deu pão no deserto? Não está escrito? Jesus falou? Eu pergunto, hoje nós temos esse pãozinho aqui, não temos? Sim ou não? Jesus é o quê? Moisés deu o quê? Pão no deserto. E nós temos este pãozinho aqui. Digamos que não tivéssemos o pão da vida. Você queria esse ou o de Moisés? A verdade, não minta. Ah, o pão de Moisés é maior e superior a este. Sim ou não? Gente, olha a questão. O pão que Moisés deu foi o pão que caiu do céu. Foi dado por Deus. Foi fruto de um milagre. E Jesus dizendo acerca do pão de Moisés, ele disse, quem comeu desse pão de Moisés, morreu. E tal não serviu para nada. Serviu, calma. Serviu para alimentar ali 3 horas, 4 horas. Comeu, encheu a barriga. O pão se processa, né? Entra pela boca, desce pela laringe, esôfago, estômago, primeiro o estômago. Se você colocar o intestino em cima, estômago, intestino grosso, intestino delgado, intestino reto. Aí já disse, né? Reto vai direto. Aí Jesus disse,
para lugares escusos. Virou cocôzinho. Não é desrespeito, é um fato. Foi Jesus quem disse: olha, vocês estão orgulhosos aí porque comeram o pão que Moisés deu para vocês. Agora, presta atenção, Jesus dizendo: mas aquele que come o pão da vida, que o Pai vos dá, que sou eu mesmo, este viverá eternamente. Então o pão que vale é o pão que é Jesus Cristo. Este é o pão verdadeiro. Não existe outro pão. O pão de Moisés representava o pão verdadeiro. E esse pãozinho representa o pão verdadeiro. Então o pão de Moisés, ou esse pãozinho, deve nos conduzir ao pão verdadeiro. Você pode comer uma padaria inteira em toda a sua vida, de cada pedacinho que você vai comendo desse pãozinho, você pode chegar a comer uma padaria inteira, mas morrerá e morrerá eternamente. Mas o pão da vida, quem dele come, viverá eternamente. Alguém pergunta: e para que serve então? Aí é que está a grande questão. É isso que eu quero falar com vocês hoje. Convidar vocês a olharem para isso, tomarem esses elementos como símbolo de uma verdade eterna, de uma verdade imorredoura, de uma verdade que, se provada, se compreendida, se tomada para si, tem o poder de transformar eternamente as nossas vidas. Amém? Então percebe que não há nenhum desprezo, porque se você me acusar de desprezar esses elementos, você estará acusando a Jesus de desprezar o pão de Moisés. E Jesus apenas quis colocar as coisas, cada uma no seu devido lugar. Para nós podermos compreender o que significa o partir do pão, nós temos que começar, e aqui eu estabeleço o primeiro ponto que você precisa compreender. Antes de chegar aqui nesta mesa, ou antes de chegar a Mateus capítulo 26, você tem que resgatar uma verdade suprema. Antes de você pensar em partir do pão, você tem que estabelecer e instaurar um fundamento eterno, um fundamento central de todo o Evangelho. Porque se você não partir desse ponto que eu trarei para os irmãos agora, quando chegar aqui, se você ignorar esse primeiro aspecto central de toda a história de Deus com a sua criação, quando você vir isso aqui, não vai fazer nenhum sentido para você. Pastor, e que fundamento é esse? Que verdade central é essa? É o problema da unidade cósmica. Entenderam? Não? Problema da unidade cósmica. Em poucas palavras, eu não tenho como desenvolver tudo o que eu falar aqui, porque senão vai uma vigília, vai uma conferência e não acaba. Mas eu vou falando, os irmãos vão procurando absorver aí. O problema da unidade cósmica. Veja, Deus criou todas as coisas. Diga amém. Amém. Tudo que existe, e a palavra existe, já quer dizer, saiu de, procede de, existir, aquilo que sai de algo. Tudo que existe, que é criado por Deus, procede de Deus. Foi o Santo Agostinho, que estabeleceu, que fixou, que convenceu a igreja, né, de que Deus havia criado tudo do nada, chamado creatio ex nihilo. Você pode ler toda a sua Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você nunca vai encontrar nenhum texto que pelo menos pareça dizer que tudo que Deus criou veio do nada. Não existe isso na Bíblia. Lógico, 99,99999999999, pode colocar 9 aí por cento dos cristãos acreditam que tudo que existe Deus os criou do nada. Mas a Bíblia não ensina isso. A Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Deus
Ele criou todas as coisas, dele emanaram todas as coisas, e Deus não somente está imanente em toda a sua criação, como ele é a causa primeira e última de toda a sua criação. Não fosse a centelha divina, nada poderia haver, nada poderia existir. De maneira que a Escritura declara que tudo foi feito nele, por meio dele e para... Então, saber que foi feito para ele é fácil de compreender, não? Saber que tudo foi feito por meio dele também é simples de entender. Agora, e como entender que tudo foi feito nele? Ele é a dimensão, ele é o espírito, ele é o lugar metafísico em que tudo existe. Nada pode existir fora de Deus. Porque afinal é o próprio Deus a causa criadora de tudo. Por que uma semente é plantada e ela germina, e ela cresce, e ela frutifica, e dali vem outra semente que continua incessantemente, constantemente, ininterruptamente, gerando outras árvores iguais à primeira, e vai desenvolvendo e nunca para? Onde está esse poder? Esse poder é a própria vida, que é o próprio Deus. De modo que quando você entende que tudo habita em Deus, que tudo existe em Deus, para resumir, Atos capítulo 17, versículo 28, nele nós vivemos, existimos e nos movemos. Você logo consegue ver diante de si um grande quadro de unidade. O cosmo não é uma coisa à parte. O cosmo é algo que existe em Deus e por ele e nele. De modo que nós temos aqui uma coisa única, não Deus e a criação. A criação é algo que existe em Deus, perfeito? Existe não somente um propósito de unidade, mas existe uma unidade essencial. É aquilo que Jesus fala em parábola, né? Eu sou a videira, vós sois o quê? Os ramos. O ramo como uma extensão. O ramo brota, nasce, parte, tem origem, tem a causa na videira. Essa é a ideia. Bem, agora, quando Deus cria então o universo, nesse universo existem centenas de milhares e milhares e milhares de seres de toda a natureza. Mas vamos nos restringir só aos homens, só a essa criação, para não ficar muito grande o exemplo. Mas existe uma criatura dentre milhares de outras criaturas que tem a graça divina, que tem um dom divino, dessa capacidade de pensar, de refletir, porque ele tem a inteligência, é dotado de razão. Esse homem é dotado de arbítrio. Eu sei que vão discutir, pastor, o homem tem livre-arbítrio? Não tem. Para de discutir e olhe para você mesmo. Observe quantas vezes você decide não amar a Deus, quantas vezes você decide não seguir os caminhos de Deus, quantas vezes você decide aborrecer o bem e amar o mal. É só você observar a sua própria experiência e você saberá se você tem ou não liberdade de agir conforme o seu coração perverso. Não é? Bem, de todo modo, a ideia é que quando Deus cria, portanto, ele coloca ali o homem, e esse homem criado, ele é criado de um modo a que, para ele se manter em unidade com o todo da criação, ele vai precisar decidir. Não é uma questão imposta. Nós não somos seres autômatos, não somos marionetes. Deus te dotou da capacidade de inteligência, de vontade, de decisão e de ação. E agora, esse homem na criação, o texto de Moisés é um texto mítico, simbólico, mas é claro quando diz que quando o homem atinge o ponto específico na sua trajetória de evolução, na árvore do conhecimento do bem e do mal, ali ele tem que decidir o que ele fará da sua vida. Se ele vai viver por meio do conhecimento, desprezando a Deus,
ou se, tendo ele o conhecimento, que é dom divino, ele vai viver pela árvore da vida em total dependência do Criador. Aqui o homem tem que escolher. E o que aconteceu? O homem escolheu viver por meio do conhecimento. O conhecimento é bom. O conhecimento é dom divino. Afinal, a própria vida eterna, diz Jesus, é que conheçam a ti. Conheçam, então é conhecimento. Conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, tal, etc. Mas quando o conhecimento sobe na cabeça e no coração do indivíduo pensante, e agora esse indivíduo olha orgulhosamente para toda a criação e fala: poxa, eu sou camarada, porque eu tenho o poder de mim mesmo, de refletir, de pensar, de agir, de modificar. Mas imagine só, eu tendo toda essa capacidade de inteligência, agora viver em submissão como um ramo ligado à vide. Aí a serpente diz: você é um tolo, você não precisa de viver nessa dependência do Criador. Para de bobagem. E é nesse momento que o homem, então, decidiu viver por si mesmo. Qual foi o resultado? É aquilo que Paulo diz em, salvo engano, 1 Coríntios capítulo 8. O amor edifica, mas o conhecimento ensoberbece. É mais ou menos uma criança que nasceu num lar. Tem papai, tem mamãe, tem tios, tem todo mundo ali, vovô, vovó. Todo mundo cuida, todo mundo beija, todo mundo abraça, todo mundo alimenta, não é? E aquela criancinha que não pode fazer nada de si mesma para a sua própria subsistência, ela vai crescendo, começa a ficar menininho, rapazinho, troncudinho, galinzezinho, vai nascendo uma cristazinha, já está na 5ª série, e agora começa a engrossar a voz, vai vir na puberdade, e aí agora ele acha que porque ele agora já sabe somar, subtrair, aprendeu algumas coisas, ele agora acha que ele pode desprezar aqueles que dele cuidou, né? Ou cuidaram. Aqueles que cuidaram, que alimentaram. Aí o adolescente começa a desprezar os pais, responder aos pais, não mais obedecer aos pais. Vocês estão entendendo? Vai ficando orgulhoso, presunçoso. Quando arruma o primeiro emprego, então, a primeira coisa que ele fala quando tem uma discussão é: vou sair de casa. Até mesmo antes do emprego ele fala: quando eu arrumar meu emprego, eu saio de casa. Alguém já ouviu falar isso aqui? Não levante as mãos. Isso é o quê? O conhecimento que vai gerando soberba. Porque ao invés de a pessoa pensar: puxa, eu estou tendo conhecimento, adquirindo conhecimento, e com esse conhecimento eu posso agregar, não é? Somar com a minha família e ir crescendo. Não, ele quer agora o quê? Romper. E foi isso que aconteceu com o homem, que não somente tendo conhecimento do bem e do mal, mas fazendo desse conhecimento o seu próprio braço, ele agora afastou o seu coração do Senhor, e agora o homem se sente como um ente autônomo, lei própria. O autônomo é aquele que tem lei própria. Ele acha que ele existe independente de Deus, independente do cosmos, independente da criação, independente da fauna, independente da flora e, sobretudo, independente do outro. Nasce o ego, nasce o egoísmo, uma ilusão. E o homem agora, ele se desintegra da criação. Por isso que nós vamos encontrar na experiência de todos nós, que hoje nós temos aí um problema entre Rússia e Ucrânia, né? Mas ainda assim podemos dizer que são irmãos, os dois países são irmãos. Mas há guerras entre duas nações totalmente contrárias e diferentes, um no hemisfério, outro no outro hemisfério. Você fala assim: faz sentido, né? Porque é tão diferente a cultura de um lugar para o outro e tal. Mas de repente você vê duas irmãs, duas nações irmãs lutando. Você fala: não, mas faz sentido, porque também são, afinal, todo mundo quer ter a sua própria, seu próprio território, tal, sua própria riqueza, a sua soberania, tal. Você vai entendendo, procurando entender. Mas de repente você vai encontrar a guerra dentro do seu próprio país. Ou seja, nós que somos brasileiros, que deveríamos, teoricamente, ser um, e juntos lutarmos pelo bem
da nação? Não, nós estamos divididos agora até numa terceira via. Tem a primeira, tem a segunda, tem a do meio. E estamos nos combatendo uns contra os outros. Agora, não, pastor, mas aí é normal, porque o Brasil é muita gente, não tem como, né? Tá bom, mas aí você vai observar que essa falta de unidade, essa imposição do meu eu, ou do meu ego sobre o outro, acontece dentro da mesma religião. Porque tudo bem que no Brasil haja conflitos, mas se o cristianismo, a religião do crucificado, da cruz, não deveria ser uma só? Um só? Como é que o cristianismo diz que é a religião da cruz e está dividido em milhares e milhares de denominações? Não faz sentido. Não faz sentido. Conta outra piada, porque essa é sem graça. Essa piada não funciona. Não, é porque não existe porquê. As divisões no seio do cristianismo é a prova de que não há cruz coisa nenhuma. Pode haver cruz de madeira, de gesso, de ouro, de prata, de bronze. A cruz de Cristo, não. Enquanto religião, não há. Ah, pastor, mas você também quer muito, né? Porque o cristianismo é muito grande. Mas aí você chega dentro do seio protestante evangélico, também não tem unidade. Fizeram uma reforma do tamanho do Ocidente para resolver o quê? Nada. Porque a divisão continua instaurada. Não, mas aí precisava do fogo, do sopro, do ímpeto do Espírito Santo, com os dons espirituais agindo na igreja. Veio o movimento pentecostal, resolveu o quê? Eu estou falando que o problema da divisão continua o mesmo. Ah, pastor, mas ainda assim os evangélicos são muitos, é difícil. Tá bom, e dentro da sua igreja? Não é do seu ministério, é da sua denominação, dentro da sua congregação, aqui. De repente levanta um indivíduo falando bobagem, e já sai e arrasta consigo a terça parte, e já leva para o outro lado, e agora não é mais de volta a palavra, agora que é não sei o quê. Aí o outro viu, achou interessante, levou a outra terça parte. 3 partes, uma terça foi para lá, outra terça foi para cá. Lá agora já é outro ministério, porque nem os que saíram conseguem estar juntos. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Não. Quem está entendendo? Porque se saíram no mesmo contrato, por que não estão juntos? Isso aí, não estou falando de ninguém não, estou falando de mim, de você, de todos nós. Aí ainda teve um terceiro que quis levar a última terça parte. Não foi possível. Não foi possível. Pastor, mas também não tem, é DEVAP, é muita gente, muita cabeça diferente, família, tá bom. E quando a divisão está dentro da sua casa? Marido, esposa, filhos, sogra e genro, sogro e nora. Quando o conflito está entre o irmão com o seu próprio irmão de sangue, vocês perceberam que da grande escala até a menor escala, do macro ao micro, do micro ao macro, está instaurado um espírito de divisão? Vocês conseguem perceber ou não? Numa boa. Se não tiver, eu não vejo isso não. Existe um conflito, um desejo de ser melhor que o outro? Sim ou não? Existem os prazeres que militam na nossa carne, nos fazendo lutar uns contra os outros, nos morder uns aos outros, nos beliscar uns aos outros, infernizar uns aos outros, perturbar, bater, enfrentar, contender, tomar, roubar. Sim ou não, pessoal? Este é o grande problema da unidade cósmica. O cosmo em Deus foi criado para ser um. Entrou o pecado e dividiu todos os seres inteligentes. Tudo dividido. Em suma, qual que é o problema
do homem. Ah, pastor, é o pecado. Sim. E que pecado é esse? É o pecado que divide. Daí acharam melhor, a turma é esperta. Quando perceberam, daqui a pouco vamos chegar no problema. E se chegar no problema, vai me afetar. Então vamos criar um diabo. Criar um diabo. Porque aí se cria o diabo, então tudo de ruim quem foi que fez? O diabo. Todo mundo apontando para o diabo. Criaram um diabo que é o responsável por tudo aquilo que eu deixei de realizar. E que é o responsável por tudo aquilo que eu fiz não devendo fazer. E agora está todo mundo, minha casa está destruída, foi o diabo. Meu casamento acabou, foi o diabo. Foi o diabo. Meu querido, você está vendo a sua casa lá, com falta de respeito, desamor, infidelidade, gritaria, xingamento, humilhação, e agora a culpa é do demônio? Ah, pastor, porque o demônio, sabe, ele fica assim no nosso ouvido falando. Tudo bem, eu não vou entrar nos méritos. Ele pode até falar no seu ouvido. Pode até falar no seu ouvido, mas a decisão é sua. Eu nunca vi, se vocês já viram, me falem, um diabo entrar na casa de uma pessoa e falar assim: olha, a partir de hoje eu vou destruir essa família. Marido, deixa a mulher, ponto, eu estou mandando. Quem já viu isso aqui? Ninguém viu? Pastor, você é muito incrédulo. E você crê muito mais no demônio do que em Deus. E crê muito mais nas conversas do que na Escritura. A questão não é que não exista esse tal do diabo, coitado, que está aí perambulando. Tá bom, tudo bem. Se a sua fé depende disso, tá bom, ele está lá. Tudo bem. Porque vocês sabem que se você tirar o diabo dos crentes, Josué Argolo, acabou a fé deles. Se você tirar o demônio, o crente fala: o que eu vou fazer da minha vida cristã sem o diabo? Vocês estão rindo? É a mais pura verdade. O crente, para poder estar ativo, ele tem que estar sendo cutucado pelo demônio, expulsando, pisando, xingando. É uma batalha constante. Eu não sei quem é quem, se é o demônio que não deixa o crente em paz, ou se é o crente que não deixa o demônio em paz. Tem um problema aí. Alguém vai falar: pastor, mas tem ou não tem o tal do demônio? Tem. O problema é que a palavra diabo, na sua raiz, na sua origem, é um adjetivo, não é um ser. Não é um ser. Na sua raiz, a palavra diabo, para ficar mais próximo da gente, trazendo aqui do latim, da nossa avó, é diabolos, que quer dizer aquilo que divide, aquilo que separa. Por que o querubim, o primeiro lá, o pai da mentira, foi chamado de diabo? Porque não é que ele era diabo, não existe diabo, natureza, pessoa, ser, anjo, não. Existe um ser, nós consideramos que ele seja um querubim, mas que esse querubim simplesmente ele dividiu-se com Deus e com o seu reino. Daí, agora, conferir-lhe esse epíteto, diabo, divisor, ou seja, um querubim tomado de uma consciência ante-Deus, contrária a Deus, inimiga de Deus, que fala mal de Deus, cheio de intriga, cheio de inveja, cheia de maldade contra Deus. E que agora foi transmitindo esse espírito, essa tendência, esse sentimento para outros seres, e chegou no homem e também contaminou todos os homens, de modo que todo aquele que é tomado por tal espírito de divisão é um diabo. Então, se você achava que era pouco um só diabo, agora tem muitos, agora melhorou para você também. Porque não importa se é querubim ou se é um homem, o que vale é, como é que está o seu coração? É de divisão ou não? Essa é a pergunta. E o pior é que esse diabo
enquanto consciência é astuto, porque ele leva o camarada a dividir em nome de Deus, em nome da verdade. Vocês acham que quando o querubim lá no início conseguiu levar a terça parte, você acha que ele chegou lá dizendo: eu sou o Satanás, o capeta, o bicho ruim, o pé de bode, eu sou das trevas, eu sou o cão, e eu vou acabar com vocês tudo, venham comigo? Foi assim? Não, ele chegou como um grande arauto, um grande orador, um grande episcopo, um presbítero, um apóstolo, um pregador, um pastor, um anjo de luz dizendo: ó meu povo, vós anjos que aqui residis, vós sabeis o amor que eu tenho por todos vocês, por todos vós, não tinha vocês na época, por todos vós. E ali ele foi até falar assim: mas vocês sabem que o Altíssimo, ele tem algo no coração que ele não nos revela, não? Como assim o Altíssimo? Você já observou que toda glória é só dele? E o pior, quem rala somos nós. Está decaindo do voz para quem rala somos todos nós. Decaiu bastante. É o pecado que está entrando e ele está perdendo a linguagem, né? E o pior é que quem rala somos nós. Estamos aqui ralando, as estrelas da alva cantando e tal, ele lá sentadinho, e não dá nem um pouquinho da glória para nós também. Vocês não acham que tem alguma coisa errada? Aí começou a semear a divisão. O mesmo foi aqui quando disse que a serpente disse à mulher: se Deus disse para você que você morrerá se comer do fruto, é certo que não morrereis. Outra palavra, ele é um mentiroso. Você está prestando culto, reverência e amor a um Deus mentiroso. Aí a mulher teria perguntado: e por que o que ele ganharia em mentir para mim? Ele é Deus, não precisa mentir. É porque ele sabe. Está lá no texto. Ele sabe que no dia em que tu comeres deste fruto, se vos abrirão os olhos e sereis como Deus. Então ele não quer que eu seja como ele? Ele não quer. Ele quer que você fique ali sempre um servo, sempre um autômato, sempre um dependente dele. Porque se você comer do fruto, você vai chegar e você vai perceber que você tem poder, que você tem força, que você tem capacidade, que não mais precisará dele. A mulher falou: cachorro, essa é a ideia. Porque agora a mente, coração e consciência da mulher já estão tomados de inimizade contra o Criador. Já estão tomados. E agora ela diz: então eu serei como o Altíssimo. Tornou-se um diabo. De modo então que quando você pensa, presta atenção, quando você pensa em salvação, em redenção, eternidade, vida eterna, você tem que partir deste ponto. O grande problema é que o homem se tornou um diabo. O próprio Jesus, se referindo a Judas, disse: não vos escolhi eu em um número de 12, pois eu vos digo que um dentre vós é diabo. Ou seja, dentro daquele ministério havia um que era um opositor, um divisor, e este era Judas. Por isso Jesus naturalmente o chama de diabo, sem nenhum problema. Esse primeiro ponto está claro para os irmãos? Bem, se este é o grande problema cósmico, qual é a grande solução cósmica? Quando eu falo cósmica, não é que o cosmos, o universo, tem a solução, não. Qual é a grande solução de Deus para resolver o problema do cosmos? Ficou mais claro? Qual que é o problema? Dá um nome para ele. Divisão. Esse é o problema. Perfeito ou não? Dê uma solução. Unidade. Unidade. Então você consegue resumir a história toda em 2 palavras. O grande problema é o diabolos, é a divisão. E a grande solução só pode ser a reconciliação. É a unidade restaurada. Deus quer restaurar a nossa unidade com Ele.
Deus quer restaurar a nossa unidade com nós mesmos. Deus quer restaurar minha unidade com todos os homens, não somente com os membros da nossa igreja. Não, Ele quer restaurar a unidade com todos os homens. Olha para mim e presta atenção num detalhe. Não perca esse ponto. Jesus, quando conta a parábola do filho pródigo, todo mundo fica olhando para o filho pródigo, né? Que saiu miserável, desgraçado, tornou-se um diabo. Mas quando ele volta, foi um grande reencontro, não? Poxa, o meu filho estava perdido, foi achado. O filho voltou para a unidade, ó. Voltou para a unidade do pai. Que maravilha. Está lá o pai feliz, preparando tudo. Vem o filho mais velho. Mas vamos tirar a expressão filho mais velho, vamos colocar, veio o irmão mais velho do filho pródigo. Não eram irmãos? Então vem o irmão mais velho. Quando ouve a música, os clarins, a alegria, ele pergunta: o que está acontecendo aí? Não, é porque o teu irmão voltou, teu pai ficou feliz demais, está dando uma festa, ele já volta emburrado. Agora, olha só o espírito desse irmão mais velho, esse é o ponto. Quando ele chega ao pai, ele diz: é isso mesmo, eu sempre estive aqui na tua casa, te servindo, trabalhando no campo, nunca te dei prejuízo, nunca fui insubmisso, nunca fui insubordinado. Agora, olha a expressão: mas agora vem esse teu filho. Qual o problema desse irmão mais velho? Nessa expressão, ele tinha que ter dito: veio o meu irmão, mas ele não tem isso no coração. Isso aqui é um religioso do cristianismo, do protestantismo, do evangelicalismo, que julga que meu irmão é somente aqueles que estão comigo na minha denominação. No máximo na denominação próxima, parecida com a minha. Mas se chegar no catolicismo, já não tem mais irmão. Você conhece algum crente que diz de verdade, sem proselitismo? Porque tem alguns aí, que são alguns cristãos artistas, que estão na mídia, que quando estão dentro de um programa de TV, num debate, uma questão mais pública, está fora do púlpito, aí ele fala: não, nossos irmãos católicos, espíritas. É verdade? Você acredita mesmo que o católico, o espírita é seu irmão? Ou você está tentando não criar uma situação difícil, até mesmo para ganhá-lo para você? Porque a tua própria doutrina, a tua própria teologia sistemática diz que ele não é. É o caso do filho mais velho. Vem esse teu filho, ou seja, esse filho mais velho era incapaz de reconhecer a fraternidade universal. Isso é divisão. Bem, mas diante desse problema, nós precisamos de uma solução. Sim? Essa solução, ela é dada por meio de Jesus. Estou transitando para o segundo ponto da mensagem. Deus envia o seu Filho. O Cristo de Deus se faz homem, se faz carne, se faz homem. E qual é a finalidade, qual é o objetivo do ingresso do Filho de Deus no mundo, da encarnação? É me salvar. Faz sentido o que está dizendo. Mas não vai por essa superfície, não. Vamos aprofundar um pouquinho o entendimento. Ele veio para mostrar ao mundo quem é Deus. Mostrar quem é o Pai. João capítulo 17. Pai, eu te revelei aos homens que me deste no mundo. Eu revelei o teu nome, eu te mostrei aos homens, eu te fiz conhecer. Como foi? Quando foi que ele mostrou o Pai para nós? Quando ele, o próprio Cristo como homem, ele declarou, e não somente declarou, mas assumiu para si a cruz. A cruz é o maior símbolo do não ser.
Cruz é instrumento de aniquilação. Mas como pode ser aniquilado aquele que é? Porque o Cristo de Deus, como está lá em Filipenses capítulo 2, subsistindo na forma de Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a figura humana, se fez servo dos homens, e ele então foi à cruz. A cruz é o centro da salvação divina. A cruz é a revelação do que Deus é, e essa é a revelação do que Deus quer de cada uma de suas criaturas. A cruz é a negação do ser, sendo, no caso de Jesus, e para nós a cruz é a negação do ser, não sendo, achando que somos. Dá para entender? Sim ou não? Se você quer a cruz, se você ama a cruz, se você deseja a cruz, então saiba, a cruz é a aniquilação do ser, no caso de Jesus, ele sendo, abriu mão do ser, e no nosso caso, não sendo, a cruz aniquila o ser que nós não somos, mas que achamos que somos. Cruz é a aniquilação. Por isso que Paulo vai dizer aos Efésios, que a cruz, ali é o centro da história de Deus com os homens, é onde, quando a cruz se instaura, é dito, ele quebrou ali o muro que fazia a separação. Não diz lá em Efésios 2? Destruiu a parede, o muro que estava no meio, dividindo os povos. É dito em Efésios capítulo 2, que é por meio da cruz que ele desfez a inimizade. E é por meio da cruz que nós somos o quê? Reconciliados com Deus. Puxa vida. Quem está entendendo? A cruz é reconciliação, não é madeira. A cruz, para ser reconciliação, você precisa se aproximar da cruz. Agora imagine só. Vamos imaginar que esse púlpito aqui seja a cruz. Aí lá está vindo o Alexandre, presta atenção, em direção à cruz, né? Para abraçar a cruz. Aí de repente vem do outro lado o meu maior inimigo, também em direção à cruz. Como é que nós dois vamos resolver essa pendência ao pé da cruz? É possível abraçar a cruz e não abraçar o inimigo? Porque cruz é dizer, Pai, perdoa-lhe, porque ele não sabe o quê? Por isso que preferiram inventar uma outra cruz, que é somente de madeira, que se leva no pescoço, que se tatua no braço, que se coloca na plataforma de um local de igreja evangélica ou católica. É mais fácil você ter uma mera representação e não ter a substância daquilo. O segundo ponto, portanto, fala de redenção. Redenção não é outra coisa senão reconciliação. E essa reconciliação não é outra coisa senão o recuperar a unidade. Na cruz, nós voltamos a essa unidade. Por isso que a oração de Jesus Cristo, em João capítulo 17, no versículo 21, que foi lido na abertura dessa reunião, diz, o Pai dizendo, Pai, eu oro para que eles sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, sejam eles em nós. Então essa unidade não é a unidade somente dos homens com os homens, mas é a unidade dos homens com os homens, dos homens com Cristo, dos homens com Deus, assim como Deus, o Pai e o Filho também são um. É uma unidade muito maior do que somente a criação. É a unidade cósmica do Criador com toda a sua criação. Esta verdade fundamental que acabei de falar, que só ganha sentido se você entender o primeiro ponto, ela foi expressa, ela foi ensinada
pedagogicamente por meio do partir do pão. Olhem para essa mesa. Vocês conseguem enxergar aqui esses dois pontos colocados? Essa é a grande questão. Essa é a grande questão. Primeiro, o trigo. O trigo. E aqui é possível você pegar e retirar do trigo um grão. Tá aqui, tirei um grão. Percebe que embora haja muitos grãos, mas ainda tem um grão. Percebe não? Tem outro grão. Está aqui os grãos aqui, ó. Todos eles aqui, ó. Você pode separar, dividir. Você pode fazer o que você quiser com esses grãos, porque eles estão o quê? Separados. Mas aí agora esses grãos separados, eles passam por um moinho. Quem está entendendo? E aí de repente se transforma numa farinha. Você pode identificar aqui os grãos? O que Jesus está dizendo para nós, será? Com o partir do pão. Vocês precisam sair desse estágio e dessa condição de individualidade, serem moídos, porque a cruz tritura, a cruz mói, a cruz destrói a individualidade, o ego, a separação, a divisão, e nos mistura a ponto de sermos farinha. Eu não encontro mais o Josué aqui dentro, nem a Vera. Eu sei que eles estão aqui, mas eu não posso distingui-lo dos demais, porque estão misturados, moídos. Mas ainda deve ter um pedacinho ali, né? Ainda que seja um fanisquinho. Aí Jesus fala, mas agora vocês devem se tornar... Aqui tem 15 pães, né? Mas Jesus fala, vocês devem se tornar um só pão. 1 Coríntios, capítulo 10. E aqui eu estou transitando para o segundo ponto. Ou melhor, terceiro ponto. O primeiro, o problema da unidade cósmica. Sim ou não? O segundo, a solução, não é? A solução dessa unidade cósmica, que agora, o terceiro ponto, o Senhor agora ensina essa suprema verdade da reconciliação, desse retorno à unidade, demonstrando que nós somos um só pão. Se puder colocar aqui, 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 17. Obrigado. Porque nós, olha o poder dessa palavra. Quem está entendendo? Porque nós, isso é partir do pão. É isso que significa. Discussãozinha se o pão tem fermento, se não tem. Eu vi lá na igreja do Devap, tinha 5 pães sobre a mesa, era para ter só um. Olha a ideia do camarada, o que ele está pensando? Ele está criando um problema de facção, de divisão, porque ele é da igreja, a igreja evangélica, um só pão. É o nome da igreja evangélica, ficou até bacana. Mas a ideia não é que só tenha um pão, porque esse pão não dá vida para ninguém. É só um símbolo que te convida a entender espiritualmente, porque nós, embora muitos, Cadmo, Nayana, Josué, Neto, Olímpia, Paola, Paulo e cada um dos irmãos, Vera, Rodolfo, Pedro, vai falando aí, os irmãos que levaram a terça parte, o outro levou a outra parte, porque nós, todos nós, todos, e os irmãos da Batista também, os calvinistas também,
presbiterianos, calvinistas, os arminianos, os católicos, os espíritas. Pastor, você está indo longe demais. Até católico eu te acompanho. Quando chega no espírita eu não te acompanho. Besteira e bobagem sua. Porque Jesus disse, Pai, que esses aqui, eu tenho que mostrar isso no texto para os irmãos. Vocês me deixam mostrar? Abra sua Bíblia em João 17. 17:11 diz assim: já não estou no mundo, é Jesus falando com o Pai, mas eles continuam no mundo. Eles quem? Vamos continuar. Ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome. Quem é esse os aqui? Guarda eles. Quem são eles aqui em teu nome? Que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quem é esse eles aqui? Não, guarda-os. Jesus está orando, Pai, guarda-os no teu nome. Vamos usar o brasileirês mesmo, assim, né? Arrachado mesmo. Guarda eles no teu nome. Eles quem? Não, versículo 12. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição. Quem são eles aqui? Os 12. Jesus está orando pelos 12. Pai, guarda-os. Eu mostrei o teu nome para os 12, para eles. Mas continua lendo comigo. Continua lendo quando diz assim, no versículo 20: não rogo somente por estes. Não vai aumentar aqui não? Vai aumentar dos 12, a bênção de Deus da unidade para os 12 vai aumentar. O círculo vai aumentar. Versículo 20. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, pela palavra dos apóstolos. Porque ele diz, guarda-os em teu nome. Ele diz, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Se fosse a palavra do Pai, seria a tua palavra. Como ele vai usar o pronome terceira pessoa, então oro também por aqueles que vierem a crer por intermédio da palavra dos apóstolos, deles. Então os apóstolos pregam para que a unidade não fique somente naquele círculo de 12, mas alcance a todos os que vierem a crer em Jesus Cristo, em toda a história da igreja. Alcança você, você é convidado a essa unidade. Por isso que João vai dizer na sua epístola, nós apóstolos estivemos com ele, nós comemos com ele, nós o tocamos, nós o vimos, nós o contemplamos, e ele diz, e a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho, e essas coisas nós escrevemos para vocês, para que vocês tenham comunhão conosco. Venha a essa comunhão, a essa unidade. Unidade. Eu tenho que dar uma pausa aqui, antes de ir para o terceiro ponto do capítulo 17, para voltar para os meus pontos da pregação. Vou demonstrar para os irmãos algo na prática. Aqui nesse ministério, nós costumamos falar, vamos ter comunhão com os irmãos. Pastor, quero ter uma comunhão com o senhor. Eu falo, tá bom. Aí nós nos encontramos, aí eu coloco uma cadeira aqui, ela ali. Aí vamos ter comunhão. Aqui, ó. Fala aí, irmã Vera, fala teus problemas para mim aí. Fala aí. Você tá bem? Não, eu tô bem. Você que quer comunhão. Aí ela vai, conta os casos, conta a experiência. Estamos tendo o quê? Comunhão. Pois é, irmã Vera, você vai, é o seguinte, olha, faz assim, 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 que vai dar certo, beleza? Vamos orar, Senhor, obrigado por essa comunhão. Amém, irmã Vera, Deus te abençoe, pode ir em paz. Faça tudo o que eu disse para você e vai dar certo, viu? Teve comunhão? Não. Foi boa a nossa conversa, foi boa a direção, né? Isso é muito bom, deve acontecer, mas comunhão só é comunhão quando eu participo. Você está precisando de quanto, Vera? Em dinheiro. Você está com problema. Daqui a pouco, quando eu chegar em casa, que eu vou receber de zap, pastor, tem que viver a palavra. Comunhão é ter algo em comum.
Se eu despeço a Vera e ela vai embora com os problemas dela e eu fui apenas um confessor, então não houve o quê? Comunhão no sentido da palavra. Não houve unidade, porque agora dane-se a Vera. Se ela conseguir bem, se não conseguir, a minha parte está o quê? Feita. Pastor, então quando alguém me pedir uma comunhão, que querer um dinheiro eu vou ter que dar? Conheça a necessidade real da pessoa. Real. E se proponha, se apresente. E na última das hipóteses, fala assim, olha, eu não tenho, mas eu conheço umas 10 pessoas que se juntar todo mundo a gente consegue. Hã? Quem está comigo? Deixa eu ver. 5 irmãos. Entenderam, pessoal? Não é para comprar um carro zero, não. É só para... É uma mão para o indivíduo respirar um pouquinho, poxa. Porque quando chega na questão prática, o negócio complica. Bem, mas a unidade que era ali pelos 12, agora é por todos quanto virem a crer em mim, por intermédio da palavra dos apóstolos. Agora o círculo vai crescer mais. 21. É o 21 mesmo, é o 21. A fim de quê? Olha para mim. Leitura é assim. Pai, eu rogo por estes 12. Para que eles sejam o quê? Um. Aí esses 12, que são agora um, sairão o quê? A pregar o nome de Jesus. Pregar o quê? A cruz. Pregar o quê? Reconciliação. Qual é o fim da reconciliação? A unidade. Voltar a essa unidade consigo mesmo, com o próximo, com Deus, com o cosmo. Todo mundo agora é reintegrado em um coração completamente de amor, de submissão. Não é isso? Aí vem os crentes. Aí agora Jesus fala, Pai, você sabe por quê que eu oro por esses 12? E sabe por quê que eu oro também por todos aqueles que virão a crer em mim por intermédio da palavra apostólica e, portanto, virão a crer em mim por intermédio do evangelho histórico. Sabe para quê? 21. A fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Para quê? Então essa unidade de Deus, o Pai, com o Filho, com os 12 e com os que vierem a crer que é a igreja histórica de Jesus Cristo, tem um para quê final ainda. Para que o mundo... Jesus! Para que o mundo seja lançado no lago de fogo, e de lá eles possam contemplar o Pai e o Filho, os 12 e somente os crentes, lá debaixo daquela abóboda safírica, com os anjos cantando, e eles vão ficar com inveja de nós. É isso que diz o texto? Para que nós devemos chegar a essa unidade? Para você aí que prega o evangelho, que gosta de pregar o evangelho, que fica, tem que pregar, tem que pregar, tem que pregar. Pregando o evangelho, você. É fácil ficar falando que Deus ama o outro, morreu pelo outro, que o outro vai para o inferno, isso é fácil. Mas se você quer que o mundo creia que Jesus é o enviado do Pai, você precisa de ser um com Deus e um com os homens. A maior pregação é a unidade. Aí as pessoas chegam, pastor, o fulano não pode estar na igreja. O Beltrano não pode cantar na igreja. E eu pergunto, você pode? Você pode cantar na igreja? Você está adequado? Porque se você fosse um, você jamais apontaria o dedo para ninguém. Você faria o que diz Pedro, você amaria aquele irmão de tal modo que o amor cobre multidões de pecados. O amor não aponta o dedo, o amor cobre multidões de pecados. O amor protege, o amor ora, o amor abraça,
O amor ganha. O amor influencia. Então, o partir do pão tem esse significado. Porque nós, sem jargão, a igreja evangélica é cheia de jargão, né? Mas de boa, não leva para o lado do jargão não, mas olha para o lado, olha uma pessoa aí que você quiser olhar. Porque nós, vontade que eu tinha que agora dentro desse local tivesse muitas prostitutas, muitos transexuais, muitos seguidores do candomblé, da umbanda. Quando eu queria que tivesse aqui dentro desse local pessoas, os ateus, tivesse hindus, muçulmanos, tivesse aqui budistas, e você ter porque quando você olha para o lado, você vê tua mulher, poxa, teu marido, ou então teu irmão, teu amigo, aí fica fácil, porque nós, né? Fica fácil, não fica? Seria bom se tivesse todo tipo de pessoas, de crenças, de credos, para você olhar assim, e ficar a luta entre a luz e as trevas dentro de você, sabe? A luz querendo dizer porque nós e você, as trevas, não, você não. Só para você ver o tanto de treva que ainda precisa de ser vencida. Jesus destruiu a parede da separação entre os povos. Toda inimizade foi destruída na cruz do Calvário. Ele morreu pelos que estavam perto e por aqueles que estavam longe. E Jesus, numa ocasião em que tinham tanto de escribas e fariseus, como nós temos hoje aqui nessa assembleia, disse certa vez para essa turma de fariseus e escribas, dizendo que ele havia ido àquele aprisco do judaísmo tirar de lá as ovelhas que lhe pertenciam. E os fariseus ficaram assim com uma cara bem ruim para Jesus, sabe? Rangendo os dentes. Aí Jesus acabou de destruir aquele espírito de divisão, dizendo: e tem mais, eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. São ovelhas que estão espalhadas e guardadas em milhares e milhares de aprisco em todo o mundo, e a mim convém conduzi-las de volta ao Pai. E aí, para finalizar com aquela doxologia, ele disse: e então haverá um só rebanho e um só pastor. O que nós falamos dos outros rebanhos? Que eles vão para onde? Para o inferno. De boa. Pergunte para quem você quiser. Para onde vai o rebanho dos budistas? Para o inferno. Você tem dúvida disso? Mas Jesus disse: eu vou buscar todas as minhas ovelhas. Mas não é tirá-las do aprisco do budismo para trazer para o teu aprisco, não. Eu vou tirar todas as ovelhas de todos os apriscos, e todas estarão em plena liberdade nos campos verdejantes. Eu as conduzirei a águas tranquilas, e então haverá um só rebanho e um só pastor. Não tem divisão no evangelho. Para de bobagem. Pastor, fala logo o último ponto. Calma, é porque tem o texto. Porque nós, ó nós aí, embora muitos, sim ou não, pessoal? Embora muitos, somos unicamente um pão. Você faz parte do único pão? Sabe o que significa fazer parte do único pão? Que você não tem inimizade. Porque se você é um cultor ou cultivador, ambas as palavras são diferentes, mas provém da mesma raiz.
da inimizade, da divisão, da porfia, então você ainda é só um grãozinho. E olhe lá se não for um grão de joio. E olhe lá. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um só pão. Ou seja, que pão é esse aqui? É esse pão aqui? Não, somos nós. Ai, Jesus é o pão da vida e agora tem outro pão. Não, nós agora nos unimos a Cristo e com Ele formamos um só pão. É o pão da unidade, é o pão do amor, é o pão da concórdia, é o pão do perdão, da misericórdia, é o pão da graça, é o pão do acolhimento, do socorro. É o pão que nos faz um só coração e uma só alma. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, vírgula, um só. Esse um só corpo, depois da vírgula, é um aposto explicativo. No primeiro momento ele fala um pão, ou seja, um só corpo, porque todos participamos do único pão. O último ponto da mensagem é o problema de Corinto. Chegamos lá. Problema de Corinto. Começamos com o problema da unidade cósmica. Vamos encerrar com o problema de Corinto. Alexandre, qual é o problema de Corinto? É que o povo de Corinto, ou da igreja de Corinto, não entendeu nada do que aqui fora dito. Hoje. Eles estavam vendo o pão como pão, vinho como vinho. Mas para os irmãos terem uma ideia, depois vocês vão ler em casa, leiam todo o capítulo 11 de 1 Coríntios. Eu não tenho como discorrer porque o tempo não me permite. Mas para os irmãos terem uma ideia, o partir do pão no primeiro século, atenção, o partir do pão no primeiro século, você pode deixar sua Bíblia aberta em 1 Coríntios capítulo 11, tá? O partir do pão no primeiro século, ele era feito em meio a uma ceia, a um jantar, a que a igreja primitiva chamava de a ceia do amor. A ceia do amor não era o partir do pão. Preste atenção. De onde veio a tal ceia do amor que a igreja primitiva fazia? É porque quando Jesus ensinou com esses símbolos aqui da unidade, ensinou aos seus discípulos, Jesus o fez em meio a uma ceia que estava acontecendo, que era a ceia da Páscoa. Então muitas pessoas confundem o partir do pão com a Páscoa. Não, Jesus se reunira com os seus discípulos para comer a Páscoa dos judeus. A Páscoa que já não celebramos mais, porque Cristo, o Cordeiro Pascal, já foi imolado. A Páscoa, enquanto festa que simbolizava a redenção, ela já entrou em desuso, porque o Cordeiro verdadeiro já foi imolado. Não tem mais Páscoa. Jesus comeu a última Páscoa com seus discípulos. E diz o texto bíblico de Mateus 26, enquanto comiam. Não tem essa expressão? Sim ou não, pessoal? Você nunca perguntou enquanto comiam o quê? A Páscoa. Então, alguma coisa vai acontecer enquanto acontecia a Páscoa. Então, é uma outra coisa. Enquanto comiam, Jesus, aproveitando-se do momento, tomou o pão. Ele pega um pão para fazê-lo representar. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai não é beber não, é pegue. Tomai pegue o seu pedaço de pão e comei-o. E agora ele deu desse pão um pedaço para João. João é bacana, né? Quem gosta de João aqui? Ioannes, né? Ele deu um pedaço desse mesmo pão para Pedro. Pedro é bacana. Pedro andou vacilando, mas ele se recuperou, foi bem. Deu um pedaço para Tiago.
Tiago, tá bom. Tiago também é bom. Afinal, Pedro, Tiago e João, os mais próximos de Jesus. Aí depois ele deu um pedaço de pão para um discípulo que nunca disse uma palavra, Bartolomeu. Nunca falou uma palavra, estava sempre calado. Igual coruja, só ouvindo. Deu um pedaço a Tomé. Tomé já é mais sem vergonha, né? Depois de tudo que aconteceu, só acredito se eu ver. Toca lá. Mas Tomé também recebeu. Deu um pedaço para Judas. Judas? Sim. Judas participou do primeiro partir do pão, cujo ministrante era o próprio Jesus? Sim. E hoje os membros da sua igreja, só porque não recebeu a aguinha na cabeça, não pode participar. E Jesus, que é muito menor do que você, ministro do Evangelho, você, como sabe muito mais do que Jesus, faz o que Jesus deveria ter feito. Não deixa as pessoas participarem. Não é? Não, pastor, é porque você não leu 1 Coríntios 11. Calma. O fato é que o partir do pão, essa cerimônia que Jesus disse, fazei em memória de mim. Essa cerimônia que é dito, fazei isto até que ele volte, até que ele venha, até o retorno de Jesus. É a cerimônia que é simplesmente simbólica, simplesmente pedagógica. Ela foi instaurada durante a ceia. Ou melhor, a ceia da Páscoa. Quando Jesus morreu, ressuscitou e partiu e ascendeu aos céus, aí os discípulos foram, vamos fazer o partir do pão. Aí conversaram lá, compraram pão, vinho e tal. Alguém falou, tem um detalhe. E cadê a ceia? Falou, não, a Páscoa não tem mais, acabou a Páscoa. Ah, não, mas quando nós fizemos lá com ele, tinha a ceia. Mas era da Páscoa. Sim, mas tinha ceia. Então, para tirar dúvida, esquece a ceia da Páscoa e vamos fazer uma ceia entre nós para celebrar o nosso amor uns pelos outros, para celebrar a nossa unidade. Porque coisa boa é quando nós estamos numa mesa. Mesa é lugar de gente amiga. Sim ou não? Quem é que se assenta à mesa da sua casa? Pessoas a quem você convida, a quem você quer bem, não é? Que participa ali do jantar, aquilo que foi preparado com carinho. Aí a igreja primitiva passou a fazer a tal da ceia do amor, né? O banquete do amor. E num dado momento, os apóstolos, então, os presbíteros da época, então, aí realizava o partir do pão, no meio de uma ceia, que nós não fazemos porque não é uma regra, não é mandamento, não é nada disso. Eles faziam, nós fazemos o essencial. Bem, mas aí, como eu dizia, a igreja de Corinto não entendeu nada do que estamos dizendo. Querem ver o que acontecia em Corinto, para os irmãos entenderem? Capítulo 11 de 1 aos Coríntios, versículo 17. Olha na sua Bíblia rapidamente. Nisto, porém, que vos escrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para... misericórdia, pessoal. Os irmãos estavam se ajuntando, era um ajuntamento, era uma congregação, mas eles se ajuntavam, ao invés de saírem de lá melhores, saíam o quê? Piores. Estavam se ajuntando para pior. Quando se ajunta para pior, e esse aqui é um princípio, quando você congrega, e a sua ida à congregação, o seu estar na congregação, só gera maldade, perversidade, não tem nada de bom, é melhor não ir. Porque quando vocês se ajuntam, estão se ajuntando para pior. Ou seja, ao invés de você ganhar algo, está piorando a situação. Porque você vai lá, você chega de boa, tranquilo, estava com a mente tranquila, bem limpa, aí você sai de lá dizendo, Carlos, você viu o tamanho da saia da irmã? Não fosse que você não iria ver, iria evitar de ficar com a língua nos dentes. Não vá, está piorando a sua situação. Você viu a altura do som?
não vou mais. Aquele púlpito parecia que ia cair, porque aquele irmão pula. Quem ouviu o teclado hoje? Eu não ouvi teclado. Em compensação, na semana passada, eu só ouvia teclado. Porque não tinha sonoplasta para baixar, o irmão Melk aumentava. Não tinha sonoplasta. E eu olhava, Melk. Aí o irmão Igor falou, deixa estar, que na semana que vem quem vai aumentar a guitarra sou eu. Aí o negão falou assim, aumenta mesmo para o pastor Josué ficar esperto. Tudo isso aqui é brincadeira, viu, queridos? Estou demonstrando como que às vezes nós nos reunimos para pior. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto não vos ajuntais para melhor, e sim para pior, porque antes de tudo estou informado a ver o que entre vós? Divisões, quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Ou seja, não é a ceia do amor que comeis. Não estou falando do partir do pão, estou falando da ceia que eles faziam, a ceia do ágape. A ceia do amor. Não é a ceia do amor, não é a ceia do Senhor, não é a ceia da comunhão, não, é bobagem, vocês estão mentindo. Vocês dizem que é da comunhão, mas não é da comunhão. Ele continua dizendo para explicar o que acontecia. Versículo 21, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Os irmãos se reuniam, um levava uma panela de costela, o outro uma panela de rabada, o outro levava uma panela de buchada, o outro levava uma macarrão com queijo por cima, o outro levava uma picanha assada bem gostosa. Só que na igreja tem a dificuldade que tem irmãos que não levam nada, porque não tem. Acontece? Aí os irmãos que tinham melhor condição, falaram assim, olha, o Rodolfo, Vera, nós aqui, ó, só nós aqui do louvor, presta atenção. A gente chega e já faz a nossa turma ali e vamos comer. Aquele bando de viúva, de órfão, de pobre, deixa essa turma de lado. Só dá prejuízo. Não traz nada, ainda quer comer o nosso. As ideias. Olha o texto. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. A turma da tia estava tomando um camburão de vinho. Cada 5 litros de vinho, aqueles camburão de 5 litros, sangue de boi. Né? Poxa, você está bêbada. Vera, você está bêbada. Um camburão. Poxa, dê pelo menos 1 litro para o pastor Josué, coitado. Mas ainda 4 litros é muito. Dê um litro também para o Neto. Divide com a Andresa, com o Igor, com a Jéssica, com o Bilu. Dividindo aí. Vamos todo mundo compartilhar. Mas não, é dito que havia inclusive quem se embriagasse. Versículo 22, não tendes porventura casa onde comer e beber? Ou menosprezais, essa é a palavra, ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm. Quando você menospreza um irmão, você menospreza a igreja de Deus, porque ele é a igreja, ele faz parte da igreja. E aí ele continua dizendo... Versículo 22, não tendes porventura casas onde comer e beber, ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Por quê? Porque o que eu recebi do Senhor foi exatamente o que eu entreguei para vocês. Aí ele passa a falar sobre o partir do pão. Ele vai discorrer, dizendo que no momento que você come desse pão,
e que você bebe desse cálice, é provável, é possível que você o faça, que você tome do cálice e coma do pão indignamente. Ah, gente, o povo não lê Bíblia. Ou se lê, não está entendendo nada, porque qual é o contexto aqui? Divisão, desprezar os pobres, desprezar a igreja, não dividir o pão. E aí faz tudo isso, e na hora do partir do pão, quer comer do pãozinho. Para, tira a mão. Você, ao comer desse pão, está dizendo que você é um só com os irmãos. Sim, eu sou, mas só na hora de comer o pãozinho? E na hora de dividir o pão? Você quer partir o pão com os irmãos, mas você não quer repartir o pão com o irmão. Entenderam a diferença de partir o pão e repartir o pão? Tem diferença? Não é uma coisa só. O que nós fizemos hoje à noite foi o quê? Partir o pão. Mas isso simboliza que, se isso é verdadeiro, nós também vamos repartir o pão. E só pode repartir o pão se o seu coração for tratado pela cruz. Se cessar a inimizade, somente se houver reconciliação. E aí Paulo vai dizer que há muitos que ao comerem desse pão o fazem de modo indigno. Não tem nada a ver com o que disseram. Irmãos, cada um verifica se tem algum pecado, o irmão fica lá pensando. Ixi, briguei com minha esposa, não posso comer. O texto não tem nada disso. Ah, então pode brigar com a esposa e comer? Pode. Até porque comer desse pão é aproximar-se da unidade. É reconhecer que você e sua esposa são um. É reconciliar-se. É tratar o coração. O que não pode é falsidade. É mentira. É comer com o coração de divisão. De não repartir o pão. Quem faz isso, diz o apóstolo Paulo, come indignamente o corpo de Cristo. Por que indignamente? Porque você não tem a dignidade do que essa mesa representa. Essa mesa representa a dignidade da unidade. E você, tá nem aí para a unidade e está fingindo que está tendo unidade. Essa é a grande questão. Aí Paulo vai dizer, por esse motivo, porque muitos não atentam para a unidade do corpo, porque muitos não atentam para a reconciliação dos homens com Deus e entre si mesmos, é porque há muitos dentre vós que estão fracos e doentes, e não poucos que já morreram. Aí Paulo fala da disciplina de Deus, uma disciplina que recai sobre aqueles que estão... Eu posso falar uma expressão? Posso? Certeza? Ninguém vai se escandalizar? É quando o indivíduo come o pãozinho e está cagando e andando para a unidade da igreja. Essa expressão é muito prática, né? Tenta fazer isso, pra você ver. Quando isso acontece, se aí é que acontece, significa que a pessoa está, tô nem aí, ó. É muito folgado esse camarada, não é não? Estou preocupado com nada, então não. Tá entendendo? Quem está entendendo? Tá nem aí. Vai lá, deixa aí, me deixa em paz. É assim que acontece com muitos. É meio cômico, mas a questão é muito séria. Queridos, eu espero que os irmãos tenham entendido um pouquinho acerca desta mesa, do seu significado, do que ela representa.